Muito bem, senhores, ok, aqui é o professor Riane para mais algumas aulas agora sobre instalações elétricas prediais. A parte de projeto, a parte de diagrama multifilar e a parte de diagrama unifilar correspondente, ok? Então nós vamos dar sequência aqui com a parte de interruptor e tomada de 220 volts. Já passamos por toda a parte de diagrama multifilar e unifilar de interruptores e tomadas de 127 volts, ou seja, monofásicos. E agora aqui nós vamos abordar como é que seria a instalação, o projeto, a representação de projeto multifilar e unifilar para interruptores e tomadas em 220 volts. Tranquilo? Então vamos lá, vem comigo, vamos começar a entender. Então agora nós temos interruptores e tomadas de 220 volts para fazer aqui um circuito de a ligação, né, de um interruptor 220, a lâmpada tem que ser também, obviamente, né, tem que ser uma lâmpada de 220 volts. Como que eu faço o acionamento, o comando dessa lâmpada que é de 220 volts? Bom, eu preciso de ter um interruptor simples bipolar. O que isso significa? Professor, mas aqui não são duas teclas, parece? Não seria um interruptor duplo, com duas seções, com duas teclas? Não, é simples bipolar. Tem dois polos, aonde aqui eu vou seccionar as duas fases, porque lembra, repare que lá no 127 volts eu seccionava a fase com o interruptor simples de uma tecla, o retorno ia para a lâmpada, da lâmpada voltava para o neutro. O neutro nunca é seccionado, é proibido. Agora aqui, como é que eu consigo 220 volts? Eu consigo 220 volts utilizando duas fases. Não tem neutro aqui na ligação da lâmpada 220. Se não tem neutro, são duas fases, eu tenho que seccionar por segurança as duas fases. De modo que na hora que o interruptor estiver aberto, não chega a tensão nem na fase de cima da lâmpada, ou melhor dizendo, no retorno de cima da lâmpada, nem no retorno de baixo da lâmpada. Entende? Então eu tenho que tratar o 220, como é bifásico, são duas fases, o meu interruptor tem que ser bipolar para ser capaz de interromper a fase 1 e a fase 2. As duas fases juntas, a diferença de potencial entre elas é 220 volts. Entendeu? Então, na verdade, eu uso um interruptor simples com dois polos, bipolar. A tecla aqui é uma tecla mais larga, né? É o dobro de uma tecla convencional de liga e desliga. É uma tecla para mostrar que tem dois polos. É uma tecla mais quadradinha, maior, né? Ela é mais larga aqui. Na hora que eu desligo, eu abro os dois polos. Na hora que eu fecho o interruptor, clico para fechar o interruptor, ele fecha os dois ao mesmo tempo. Por isso, senhores, que tem esse pontilhado aqui, ó, entre o polo de cima e o polo de baixo, tem esse pontilhado indicando que na hora que um abre, o outro também vai abrir. Né? Porque é uma tecla só que o comando é simultâneo, das duas ao mesmo tempo. Entendeu? Então como é que ficaria a ligação do diagrama multifilar 220? Muito fácil, ó. Do quadro sai fase R, trifásico, RST, ou ABC. Trabalhar com RST. R, que seria a fase A, R1, que eu vou chamar aqui então, portanto, de disjuntor 1. Fase S ou B, 1, né? Porque eu vou chamar aqui de disjuntor 1, circuito 1. Então eu vou alimentar o meu circuito de iluminação 220 através do circuito que eu vou chamar de 1. Isso aqui vai ser, pessoal, um único disjuntor também. Vai ser um único disjuntor com dois polos, ou disjuntor bipolar. Alguns falam bifásicos, mas não é o correto. O correto é um disjuntor com dois polos. Um disjuntor que é o disjuntor aquele branquinho simples, um ao lado do outro, só que não posso usar dois simples. O correto é utilizar um disjuntor que ele é o dobro de um convencional, que ele é bipolar. Na hora que abre um polo, o outro abre automaticamente. Na hora que eu fecho os dois, na hora que eu ligo os dois, na hora que eu abro os dois. Mesma coisa que no interruptor simples. O disjuntor também é bipolar, o interruptor é bipolar, para na hora que eu comando uma fase, eu não consigo comandar uma fase individual, eu sempre tenho que comandar as duas. Algumas pessoas, falando de algumas gambiarras, não tem o disjuntor bipolar, colocam dois monopolares. Dois simples, disjuntores um ao lado do outro, chegando um cabo em um, cabo no outro. Funciona do ponto de vista de proteção? Até funciona do ponto de vista de detecção de defeito sobre corrente, curto-circuito. O problema é que se ele identificar um defeito aqui na fase R, ele vai desarmar, como ele é individual, ele vai desarmar só a fase R. Mesma coisa acontece na fase S. Se ele identificar um defeito na fase S, ele vai desarmar somente a fase S.
Portanto, o ideal não é fazer essa solução. O ideal é você comprar um disjuntor bipolar, porque na hora que uma fase identifica um defeito, desarmam as duas. O comando é pontilhado aqui, ó. O comando é único para as duas. Ou eu fecho as duas juntas, ou eu abro as duas juntas. Mesma coisa vale para cá. Tem as gambiarras aí, o Zé Faísca, que ao invés de colocar um interruptor simples bipolar, com aquela tecla mais larga e comando ao mesmo tempo, coloca dois interruptores simples de uma tecla, monopolares. Ele põe um interruptor aqui e um interruptor do lado. Aí para a lâmpada acender, eu tenho que clicar em cima e clicar embaixo, vou clicar os dois juntos, né? Clica em cima e clica embaixo. E na hora que eu desligo um, a lâmpada vai apagar. Mas na outra fase está passando. Se eu desligar um só, o perigo é a fase passar pelo de baixo e chegar na lâmpada. A lâmpada está apagada, mas está energizada pelo outro interruptor de uma tecla que o Zé Faísca lá instalou de maneira indevida, incorreta. Então o certo é usar um interruptor simples com dois polos, a tecla é mais larga, ou eu fecho as duas, ou eu abro as duas. Porque o perigo de eu fechar uma e não fechar de baixo, ou vice-versa, é a lâmpada estar apagada, me dá a falsa sensação de segurança, que não tem energia chegando na lâmpada, mas ela está apagada porque eu interrompi uma fase. Se eu interrompo uma fase, eu já mato meu circuito, a DDP ali já não vai dar mais 220 nunca, vai ser zero, tá? Uma fase está interrompida. Então na hora que eu abro uma tecla, a outra, se estiver fechada, vai levar energia até a lâmpada. Chegou na lâmpada, não tem onde voltar, porque a tecla de cima está aberta, e aí o risco de acidente pode acontecer. Estão entendendo? Então, o correto, guardem isso, senhores, que é sempre utilizar um interruptor simples bipolar. Esse pontilhado indica que eu clico, abro as duas ou fecho as duas. Mesma coisa o disjuntor bipolar. Na hora que eu fecho, ou eu fecho as duas, ou eu abro as duas ao mesmo tempo, ao invés de utilizar dois monofasos para fazer um bipolar. Essa solução não é boa, é gambiarra, é proibido, né? não é correto. Entenderam, meninos? Então vamos lá, como é que fica a ligação aqui? Olha que moleza. Isso aqui é o símbolo de disjuntor. Lembra lá do quadro de distribuição? É o símbolo de disjuntor. Nós hoje estamos praticando aqui, utilizando a simbologia que nós aprendemos. Então sai do disjuntor da fase R. Esse cabo eu vou levar aqui na entrada do meu interruptor simples bipolar. Show! Plus, a mesma coisa vai acontecer com a fase S. Liguei aqui, ó. Então, agora que eu clicar aqui no interruptor simples bipolar, vai fechar os dois ao mesmo tempo, e aí eu tenho que mandar um retorno para a lâmpada e o outro retorno para a lâmpada. Com o interruptor aberto não chega nada, com o interruptor fechado, a DDP entre o de cima e o de baixo vai ser de 220, a lâmpada vai ser energizada com 220 volts. Mole, 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 não é isso? Mesma coisa vale para a nossa tomada 220, né? Aqui tem um disjuntor, eu chamei aqui 4 e 4, R4, S4 ou A4, B4. Significa que eu vou chamar esse disjuntor aqui de disjuntor 4. Vou fazer aqui uma caixinha, é um disjuntor bipolar, vou chamar esse daqui de disjuntor o quê? 4. Como é que eu vou ligar isso? Lembra, a tomada também tem que ser uma tomada para 220. Algumas tomadas, muitos fabricantes, quando fazem uma tomada para 220, específica para 220, eles até colocam ela vermelha, desenhada de vermelho por conta disso. Né? Aqui, o fundo dela é vermelho, aqui é toda colorida aqui de vermelho, o fundo dela é todo vermelho, para chamar a atenção que é 220 volts. Como é que eu vou fazer? Lembra? Nariz para cima, da tomada para cima, conforme norma, da esquerda é neutro, esse aqui é fase. Só que isso vale para os 127 volts, aqui é 220. Então, nariz para cima, aqui de um lado vai ser fase, do outro também é fase. Não tem neutro. A tomada 220 volts não tem neutro. Chegam duas fases, a DDP entre as duas fases é que dá os 220. Percebe? Tranquilo? Então eu vou ligar uma fase. Uma fase eu ligo aqui. Melhor dizendo, para melhorar o meu desenho aqui, meninos, só para ficar mais legível, eu vou ligar essa fase aqui. Eu vou ligar a fase de baixo. Vou ligar a fase de baixo aqui. E o terra? Claro que eu tenho que ligar o terra também. A tomada tem que ter o terra. O pino terra, eu vou ligar ele aqui, ó. Entendeu? Então liguei. Aqui, vou fazer o símbolo de terra, ó. Esse aqui é o símbolo de terra. Melhorar aqui. Esse daqui é o símbolo de aterramento, o símbolo de terra. Ok? Então nós temos aqui o símbolo de terra. E a ligação do diagrama, esse aqui é o diagrama multifuncional,
tá pronto. Ou o diagrama multifilar está concluído. Eu tenho que transportar agora do multifilar para o diagrama o quê? Unifilar. Tranquilo? Como é que eu faço isso? Querem refazer a representação aqui? Ó? Aqui eu tenho uma fase, aqui eu tenho a fase, no circuito da tomada. Eu tenho aqui também fase embaixo, fase aqui. Eu tenho aqui a indicação do condutor terra. Isso daqui é o que, meninos? Isso daqui é um retorno. Cadê? Aqui não tem retorno direto, é tomada. Então aqui é retorno, fase, terra, fase, terra. Olha que moleza. E o neutro, professor? Meninos, aqui eu estou ligando tomada 220, iluminação 220, bifásica, entre duas fases, não tem neutro. O neutro só uso para tomada monofásica, 127 volts, e para circuitos de iluminação monofásico, 127 volts. Tá? Então não confundam espingarda de matar rolinha com pudim de caçarolinha. Não confundam tratados de Tordesilhas com tratado atrás das ilhas, bife à milanesa com bife ali na mesa. Entendeu? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Show? Plus? Vamos lá. Agora vamos para o diagrama unifilar. Acho que até aqui é tranquilo, né? Acho que a maior parte de vocês já viram em TME, inclusive. Não tem muito mistério, não. Aqui agora talvez tenha alguma novidade. Fez uma vez, fez duas, acabou, nunca mais esquece, né? O conhecimento aí fica assimilado para o resto da vida. Quadro de distribuição, vamos imaginar que o meu quadro de distribuição está aqui, aqui é o meu ambiente, duas portas a princípio, e um ponto de iluminação no teto. Já vimos que sempre temos que traçar os caminhos por onde o projeto vai considerar os eletrodutos, onde tem que fazer o eletroduto, né? E aqui eu vou colocar um interruptor. Qual é o símbolo de interruptor simples mesmo? Quem se lembra? É uma bolinha, né? Agora aqui é um interruptor de 220. E aí como é que nós vamos colocar o símbolo para o interruptor de 220, meninos? Alguns utilizam o mesmo de 127, apenas acrescentam aqui, ó, a indicação de 220. Outros vão utilizar esse símbolo aqui, ó. É um símbolo onde ele é todo colorido, só fica um Vzinho para baixo. Fazer melhorzinho aqui. Olha lá. Ele é quase todo, deixa eu melhorar ali, ele é quase todo colorido, só fica um Vzinho, parece que ele ficou todo preenchido, né? Ele não é todo preenchido não. Vou fazer maior aqui, ó. Ele é todo preenchido aqui em cima. Parecido aquele símbolo lá que eu falei lá do Bob Márcio. Isso aqui, ó. Isso aqui alguns utilizam esse símbolo como interruptor de 220 volts. Esse daqui é o nosso interruptor de 220 volts. Fiquem à vontade, tá? Se quiserem fazer ele assim, indicar em cima, ou então colorir, deixando só uma parte sem colorir, que também indica que é 220 volts. Daqui eu tenho que levar, vou colocar 220 volts aqui embaixo, tenho que levar um eletroduto para cá, não é isso? A princípio. E a tomada? Vamos colocar uma tomada aqui, ó. Qual o símbolo para a tomada de 220 volts? Mesma coisa, alguns utilizam o mesmo símbolo da tomada de 127 volts, só indica na tomada que ela é 220, outros utilizam esse símbolo aqui, ó. Dois cortes. Por que dois cortes? Cada corte é uma fase. Fase. Então fiquem à vontade, né? Desde que referenciado na legenda do projeto de vocês, vocês podem usar a simbologia que mais lhes atender. Bacana? Tem que levar o eletroduto também para minha tomada. Acho que é isso. Agora nós vamos fazer a distribuição dos circuitos. Do R1, S1 vai duas fases, chega na lâmpada e vai para o interruptor. Então vou desenhar o circuito 1 primeiro. Vai uma fase, vai outra fase e sempre tem que ir o terra. Vou colocar o terra mais longe aqui, depois vocês vão entender por quê. Fase. Que circuito que é esse, meninos? Esse daqui é o circuito 1.
Alguns colocam um tracinho de cada lado do circuito para indicar que é onde tem um tracinho, só são menos um número do circuito e outro menos. Tracinho, circuito 1, outro menos. Só para indicar circuito 1, beleza? O circuito 1 chega na lâmpada. O neutro fica na lâmpada? Não tem neutro, aqui é 220. Acorda aí, não é isso? Vem para cá. Daqui, esse circuito 1 vai fase. O que chegou no interruptor? Chega fase, chega fase no interruptor. E sai o que do interruptor? 2 retornos. Bacaninha, ó. Sai o que? 2 retornos. Aonde que eu ligo esses 2 retornos? Na lâmpada. Então a lâmpada ela é acionada pelo circuito de número 1, interruptor comando A, minúsculo. Vamos botar uma lâmpada aqui de 60 VA, 100 VA, não importa agora, tá? Então olha só, aqui é o circuito 1, isso daqui é retorno A. Está pronto o nosso circuito de comando. Cabo aqui 1,5, então não preciso colocar com a bitola do cabo. Se fosse 2,5, poderia escrever 2,5 aqui embaixo, 2,5 aqui embaixo. Eletroduto, se eu não falo nada, ele é de meia polegada. Se eu quiser usar um eletroduto diferente de meia, usar um 3/4 em diante, só colocar a bitola aqui 20 milímetros, 25 milímetros, não tem importância. Pessoal, volta aí, né? Vamos fazer, como é que você fez rapidinho assim? Óleo multifilar. Sai do quadro, isso aqui é o quadro, sai do quadro, fase. Saiu do quadro. O que chega no interruptor? Fase. Então vem por aqui, eu chego no interruptor através da caixinha de luz do teto. Então sai fase, vai fase para o interruptor. Chegou fase no interruptor. O que sai do interruptor? Retorno. Então, pessoal, perceba que no interruptor chega 2 condutores de fase, saem 2 condutores de retorno. Chegam 2 condutores de fase, saem 2 condutores de retorno. Os 2 condutores de retorno que saem do interruptor, eu ligo na lâmpada. Os 2 condutores de retorno que saem do interruptor, eu ligo na lâmpada. Se você olhar esse projeto, ele vai saber que para esse interruptor 220, tem que estar passando aqui, nesse eletroduto, 4 condutores. 2 de fase, para dar os 220, e 2 de retorno que eu vou ligar na lâmpada. Então é assim que ele vai analisar o circuito. Opa, você tem uma tomada de 220, tem que passar, que passa tudo de uma vez só. Eu não passo uma fase, depois outra fase, depois o retorno, depois outro retorno, nada disso. É uma loucura pensar isso. Eu já olho nesse eletroduto para o interruptor. O que tem que ir de condutor antes, pelo projeto unifilar, pelo projeto elétrico unifilar, e mando para lá já 4 cabos. 2 eu sei que são de fase, 2 eu sei que são de retorno, para ligar direto na lâmpada. Os de fase vão vir desse quadro e chegar aqui. Os retornos saem do interruptor e param aqui na lâmpada. Ficou claro? Joia, né? E na nossa lâmpada aqui de 220, como é que seria, meninos? Eu posso tirar um eletroduto do quadro direto para a lâmpada? Pode, mas acaba que a sua obra vai ficando mais cara, vai ficando mais complicada. O que naturalmente acontece é que os eletrodutos saem do quadro, chegam sempre na caixinha do teto central do meu ambiente, do meu cômodo. E dali eu distribuo para todos os interruptores e tomadas. Então ele chega através da caixinha do teto. Se eu tivesse uma outra tomada aqui, aí eu tiraria do teto para cá? Aí não, eu posso pegar daqui para cá, pela parede. Vamos fazer isso aqui depois. Então, olha só, 220, o que eu preciso trazer? Circuito 4, que eu chamei, bipolar de 4, fase. Então, vai ter aqui uma fase e outra fase e o nosso amigo terra. Por isso que eu desloquei terra, porque eu vou levar um circuito aqui agora, é o circuito que eu chamei de disjuntor 4, bitola, 2,5 milímetros quadrados. O terra é único para o eletroduto. Eu só preciso levar cada eletroduto que chega na caixa tem que ter um terra. Não precisa ter um terra para o circuito 1, um terra para o circuito 2. Até porque essa iluminação, essa lâmpada aqui, não tem a carcaça, a massa da luminária, não é a princípio metálica. Eu nem utilizei o terra para ligação da lâmpada. Beleza? Chega na caixinha, eu tenho que mandar ele para a tomada. Então o que vai para a tomada? Vai fase, vai outra fase, vai o terra, e aí esse circuito é um circuito de número 4,
e os condutores dele são de 2,5 milímetros quadrados, que é tomada. Tomada é 102,5, não se conversa sobre isso. Ok? Fechou aqui. Se eu quisesse instalar uma outra tomada aqui, pertinho, eu tenho que passar um eletroduto para cá? Posso, não tem problema nenhum. Mas como está perto aqui, eu posso vir pela parede, pelo piso. Eu vou botar pela parede aqui, ó. Vou fazer pontilhado não. Pontilhado se fosse no piso, né? Vamos botar pela parede. Cheguei aqui. Também é uma tomada de 220. O que vai passar aqui? Vai passar a fase terra chegou. Vai passar fase e terra para outra tomada. Está pertinho. É fácil de fazer. Tá aqui o terra. Viu? Também é um circuito de 2,5. Aqui é o circuito 4. Viram só que moleza, pessoal? Tranquilo, né? Fizemos aqui o diagrama multifilar e o unifilar. Isso daqui é para tomada de 220 volts. Novos símbolos aí são muito comuns, muito utilizados nos projetos. Não esqueçam sempre de todas as simbologias que vocês utilizaram no projeto de vocês, colocarem na legenda do próprio projeto, porque a norma 54 NBR 5444, que tratava de simbologia, ela foi cancelada sem substituição, infelizmente. Ok? Aí, fechou. Mole, né, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Vamos dando aí sequência, né, aos nossos estudos para ver qual vai ser o nosso próximo exemplo, nosso próximo exercício. Ok? Muito obrigado pela atenção. Fiquem com Deus, contem sempre comigo. Um grande abraço, até logo.